Muitas vezes a gente se encontra buscando formas de ser mais criativos, métodos para ter ideias brilhantes, livros e mais livros sobre criatividade, sendo que na realidade isso só te atrapalha a começar, sendo que na realidade o que realmente te falta é criar vergonha na cara. Quando eu penso um pouco a respeito, eu vejo que existem dois motivos que me impediam de estar criando aqui no YouTube. Em primeiro lugar, é o meu perfeccionismo, que também é, em algum sentido, essa falta de vergonha na cara. E em segundo lugar, é a falta de um sistema, que é o que me possibilita estar criando todos os dias. Eu já te conto mais sobre o segundo ponto, mas em primeiro, o perfeccionismo vaidoso. Talvez por já ter consumido muita coisa que pelo menos eu considero boas, e por ter muitas referências, eu sempre me cobrei bastante, idealizei muito como deveria ser minha obra. Se não fosse precisamente daquela forma que eu imaginava, para que eu ia começar? Mas é aí que mora a armadilha que me fez enrolar quase um ano antes de começar esse canal. E olha só que coisa, eu tava aqui no Substack e eu me deparei com um texto que traduz muito essa armadilha do perfeccionismo. O nome do texto é O Perfeccionismo como Autossabotagem, quando o bom nunca é o suficiente. Abre aspas. O perfeccionismo é menos um elogio à excelência e mais um culto à insuficiência. Ele opera como dispositivo que, sob o pretexto de buscar o melhor, ele paralisa a ação e mantém o sujeito aprisionado na promessa de um resultado inalcançável. Depois ele diz: resistir a essa lógica implica reabilitar a falha como parte do processo criativo e humano. É preciso suportar a imperfeição não como derrota, mas como uma condição vital. Eu vou deixar o texto completo na descrição. E também vou deixar meu Substack, porque eu tô por lá escrevendo todos os dias. Então foi só quando eu me desvinculei da ideia de que minha próxima obra seria minha obra-prima que eu criei a vergonha na cara e comecei a criar definitivamente. Saber que eu ainda não sou bom o bastante, que ainda falta muita coisa para eu chegar no meu ideal, para eu chegar em algum tipo de obra-prima, é exatamente isso que me habilitou a estar começando de verdade. É justamente reconhecer que eu não sou perfeito, que eu vou errar e muito, que deveria estar me estimulando a fazer mais e mais, e não o contrário. Isso me lembra um pouco os 1000 desenhos para um desenhista. Eu sempre ouvi falar que se você quer ser um bom desenhista, faz 1000 desenhos, que talvez o 1000º não seja um completo desastre. A partir do 1000º que você começa a acertar um pouco. E eu acho que isso é verdade para qualquer tipo de ofício. Então, para ficar bem claro, se você ainda não começou, é só você pegar sua vaidade e enfiar no Dar o primeiro passo é importante, mas é muito fácil você desistir no começo. Você quase não tem audiência. Você está gastando um tempo que poderia ser lazer ou descanso e de quebra você se frustra porque você não está tendo o retorno que você esperava. E eu preciso ser franco, eu já comecei alguns projetos na internet. De live, até podcast, até canal no YouTube de comédia. Só que sem a parte de ser engraçado. E nenhum deu certo. E era sempre a mesma história, eu idealizava um projeto, só que sem aquela coragem de começar. Até que eu finalmente superava a minha vaidade e começava, do jeito que dava. Só que logo eu me frustrava porque os resultados não eram o que eu esperava. Aí eu desistia do projeto e começava um novo. Eu sei, esse diagrama não tá dos mais bonitos, mas a trajetória desses projetos era feia também. Por isso que eu cheguei na conclusão de que eu tinha que gostar do processo, para não ter que ficar refém dos frutos do que eu estava fazendo. Mas isso não é nada fácil. E foi aí que eu cheguei na necessidade de sistematizar o meu processo criativo. E isso pode ser um pouco controverso, porque os mais puristas vão falar que não deve se criar um sistema na arte, que ela deve ocorrer livremente, sem metas, sem prazos. Mas honestamente é muito fácil esse papo cair novamente em um perfeccionismo que te trava. A ideia é justamente você fazer bastante, porque você vai errar bastante. E errando bastante, você consegue ir evoluindo. E depois você pensa em fazer uma arte mais refinada. O que funciona para mim é me colocar em um fluxo de trabalho que me mova diariamente e que me impeça de ficar esperando por uma inspiração sobrenatural. Eis então os 3 pilares que eu sigo nesse meu sistema. Em primeiro são os prazos curtos, mas realistas. Exemplo, eu estou postando um vídeo a cada 15 dias no YouTube. Isso é bom porque isso me ajuda a ter uma sensação de água batendo na bunda. Porque isso não me permite a ficar esperando por alguma inspiração. Porque daqui a pouco eu já vou ter que entregar alguma coisa.
Em segundo, é progredir um pouco a cada dia. O tempo que eu tiver disponível, fora do trabalho, fora de outras responsabilidades, eu estou usando para estar criando o meu próximo vídeo. E aqui é desejável ter uma rotina, ter um momento fixo do dia para você estar criando o seu projeto. E em terceiro, é você ter uma revisão do que já foi feito, para que você possa identificar as melhorias. Uma vez que um vídeo foi finalizado, eu pego as 3 coisas que poderiam ter sido feitas melhores. Aí eu viro a chave, pego o aprendizado e vou para o próximo vídeo. Esses projetos acabam funcionando como pequenas corridas. Você faz uma entrega em um determinado prazo e você refina na entrega seguinte. Isso é muito bom porque você consegue fazer em volume. E fazendo em volume, você consegue errar bastante. O que também é bom porque errando bastante, você consegue identificar as melhorias a serem feitas. Então aqui no meu Notion, eu tenho uma organização desse meu sistema. Basicamente, eu estou trabalhando com projetos do tipo Kanban. Se você não conhece, basicamente são cards separados em 3 colunas: não iniciado, andamento e concluído. Aqui em não iniciado é basicamente meu backlog, são ideias de vídeos para o futuro, ou vídeos que ainda vão estar no comecinho. E aqui no em andamento são vídeos que já estão em andamento. Basicamente é o vídeo atual, em que eu estou tentando todo dia abrir o card dele e trabalhar nas tarefas que eu deixei. Então aqui eu tenho um template de tarefas que eu preciso fazer e vou deixar marcando em verde o que eu já fiz, né? E aqui também tem no finalzinho algumas tarefas extras de thumbnail, captação, montagem, color, etc. Uma vez que eu terminei essas tarefas, eu movo o vídeo para concluído e venho aqui para o card de aprendizados, que é um card fixo, e nesse card eu coloco 3 coisas que poderiam ter sido feitas melhores nesse vídeo. E assim eu sigo, crio um novo card, que é um novo vídeo, coloco em andamento, trabalho nele, uma vez concluído, movo para concluído. Isso aqui é só uma organização e é só uma ideia de como que a gente pode usar ferramentas, e aqui eu usei o Notion, para tentar estruturar esse sistema. E para mim esse sistema ele é muito coerente com a primeira parte do vídeo, porque é justamente sabendo que meus projetos vão ser imperfeitos que eu vou criando esses pequenos projetos e trabalhando neles quase que artesanalmente todos os dias. E dessa forma eu vou conseguindo melhorar de projeto a projeto. E antes de pensar em qualquer tipo de obra-prima, eu estou indo em direção aos meus 1000 desenhos. Mas é claro que tudo isso não te ensina o que nem o como. Quer dizer, se te falta o que, se te falta o que falar, é porque está te faltando algum tipo de vivência. E se te falta o como, é porque você ainda não estudou bastante sobre o seu ofício e nem tem referências o bastante. Mas tudo isso é assunto para outro vídeo. O meu nome é Gabriel Carvalho e esse aqui é só mais um vídeo sobre criatividade na internet.